Sejam muito bem-vindos, meus amores de Virgem do elemento Terra. Hoje eu trago para vocês 4 revelações de coisas que acontecerão muito rapidamente. Acontecimentos que se darão no curtíssimo e curto prazo. Talvez nas próximas horas, em 2, 3 dias, no mais tardar em 15 dias, na quinzena. Mas a tendência aqui é que a espiritualidade traga pontuações rápidas, coisas que já estão em vias de acontecerem. É importante que vocês guardem nos corações maravilhosos de vocês todos os alertas, conselhos e direcionamentos. Por quê? As bênçãos, as benesses, a gente recebe, agradece e pronto, seguimos felizes. Mas os pontos de alerta precisam ser observados para que situações ruins possam ser evitadas ou não agravadas, ou para que a gente se prepare para o que der e vier. A vida de ninguém é um comercial de margarina dos anos 80. Todo mundo tem dias bons e dias ruins, de sol e de chuva. Faz parte do nosso processo evolutivo lidar com estes dias diversos. Por isso que eu opto por trazer previsões realistas nos meus 2 canais. Criar mundo Disney não vai ajudar ninguém a evoluir, tá bom, meus amores? Então, vamos começar a leitura, que é o que de fato importa. A revelação de número 1 é um conselho, ela diz respeito a um dilema, fala sobre uma pessoa que tem 2 amores. Ou talvez viva um triângulo amoroso. Então, de repente, a gente tem aqui um marido que gosta da esposa e também da amante. Ou a gente tem uma esposa que gosta do marido, mas também gosta do amante. Pode ter um rapaz que namora 2 moças ou que namora 2 rapazes ao mesmo tempo. Uma moça que também tem vínculo com outras 2 ou com outros 2. Tem uma situação de deslealdade aqui, onde, incrivelmente, existe uma dúvida sobre quem de fato eu amo, quem de fato merece ficar nos meus caminhos. O problema é que a pessoa não ama as 2 ou os 2. Ela ama uma só, um só. A outra pessoa talvez lhe dê guarida fraternal. Talvez de alguma maneira tenha um vínculo de muitos anos que já se configurou como uma amizade, uma relação familiar, um vínculo de carinho. E isso impede a pessoa de se desvencilhar, tá bom? O que é importante aqui? Que vocês, de fato, coloquem a mão na consciência e decidam-se pela pessoa que vocês amam. Talvez essa pessoa seja uma amante ou um amante, mas é muito melhor assumir quem se ama do que enganar uma outra pessoa. Ah, eu gosto de conviver com ele ou ela. Ah, ele é uma pessoa que me dá muito amor, muito carinho, cuida de mim. Eu não amo, eu traio, mas eu também não quero perder. É uma atitude meio infantil, meio imatura. Pode ser prejudicial para vocês e para essas pessoas que estão de alguma forma envolvidas em uma presepada. Gente, ninguém quer viver um triângulo amoroso, é uma coisa muito complicada. Marido, esposa, noivo, noiva, namorado, namorada é algo que não se divide, que não se empresta. Então aqui existe um dilema que tende a trazer mais mágoas do que felicidade. E a pessoa tem que tomar uma decisão. Ela precisa compreender quem realmente toca o seu coração na vibe do amor e não da amizade, não da fraternalidade. Pode ser que aqui a gente tenha pessoas que são casadas, que são gratas aos maridos e às esposas, mas não amam mais essas pessoas, já estão em outros relacionamentos, entretanto não se desvencilham por conta de filhos, de família, de gratidão. Isso não é legal. Mais vale uma mentira doída do que uma verdade que escraviza. Eu ia preferir 1000 vezes que o meu marido saísse dos meus caminhos, ainda que para isso ele ficasse com uma outra pessoa, do que viver sem poder passar embaixo de uma porta de tanto chifre. Desculpem a palavra, mas vocês são adultos. Então, às vezes a gente pensa que tá poupando uma pessoa com certas atitudes e essas atitudes vindo à tona trazem um sofrimento muito maior. Frustração, traição, aquela sensação de que a gente foi esfaqueado pelas costas. Então façam essa análise, decidam-se por quem de fato vocês
amam. Se vocês amam uma terceira pessoa, é melhor assumir antes de mais nada, para que não se perca tempo na vida se auto-enganando e enganando os outros. Se a conclusão se der de que esses amantes, essas relações triangulares precisam ser findadas porque, de fato, eu amo meu marido, minha esposa, que assim seja. Mas o importante é que vocês se decidam. Bem provável que essa decisão já aconteça nos próximos dias. Vai ficar muito claro quem vocês amam e quem vocês gostam como amigo, como irmã, como primo, vamos se dizer assim, dentro dessa relação triangular, tá? Revelação de número 2 também é um alerta. Ela diz respeito a um relacionamento entre héteros, uma mulher e um homem. Provavelmente a mulher aqui deve ser uma virginiana, não sei se uma mulher de outro signo envolvida com virgem, busca uma mudança comportamental neste homem com quem ela tem um relacionamento. Marido, companheiro, noivo, namorado, talvez até amante, vai saber. Essa mulher quer que o homem mude pelo fim da força e ele não muda e ele nem vai mudar. A sensação que eu tenho é que, apesar de gostar dele, a mulher acha que ele é imaturo, infantilizado, muito mãezinha, filhinho da mamãe, tudo corre pra chorar na barra da saia da mãe, e ela não tá gostando desse tipo de atitude que ele vem tendo. Só que são atitudes que estão presentes na relação há muito tempo, talvez até há anos. E se esse rapaz, homem, senhor, não amadureceu ainda, difícil ele amadurecer, porque o que eu sinto aqui é que são homens já na faixa dos 30 anos adiante, podem até serem idosos. Se um homem de 95 anos não amadureceu ainda, nem rolando no jornal ele não vai amadurecer. A gente tem que ter certos discernimentos. 30 anos já é uma idade para que um homem, uma mulher tenha maturidade. Se a pessoa ainda não amadureceu e vocês estão tentando amadurecer à força, talvez vocês estejam chutando portas que não devem ser abertas, tá? Então, antes dessa mulher fazer das tripas coração para que esse homem evolua, para que ele amadureça, de repente ela tá lutando para que ele abandone um vício, atitudes ruins, nocivas, crenças limitantes, ela precisa entender que somente ele tem o poder de transmutar e de ter decisões mais concernentes. É uma coisa que eu sempre falo nos canais. Não adianta eu querer uma mudança envolvendo uma pessoa da qual eu não domino, gente. Eu posso mudar as minhas atitudes. As atitudes da minha mãe, do meu marido, dos meus tios e primos, eu não mudo. Indiferente do aconselhamento que eu tenha para trazer, pode até ser que as minhas ideias sejam melhores. Então é importante que essa mulher entenda que não adianta ficar brigando para mudar esse homem, exigindo que ele tenha uma postura madura. Talvez o melhor aqui seja ou aceitar e conviver, se o amor for mais forte, ou seguir adiante e buscar conexão com um homem mais maduro. Eu tô vendo mulheres que querem de repente forçar um homem a ser um pai exemplar para os filhos. Ele é um pai ausente. Gente, isso aí é a própria pessoa que tem que desenvolver. Não adianta vocês quererem, não adianta eu querer transformar um sapo em príncipe. A gente não tem esse poder, tá? Então, eu não sei se aqui tá falando com mulheres que querem uma mudança ou se tá falando com homens cujas mulheres querem uma renovação comportamental e por algum motivo eles não estão vibrando na mesma frequência, estão se sentindo oprimidos, estão se sentindo insatisfeitos numa relação que precisa ser melhor observada, tá? Certas mudanças não competem a nós, competem à espiritualidade e aos anseios, ao livre-arbítrio de uma outra pessoa. Não adianta eu querer que alguém amadureça se essa pessoa não tá na vibe da maturidade, tá bom? Então eu acredito que os envolvidos tenham entendido o conselho, abracem esse recado da espiritualidade para que vocês deixem de perder tempo na vida com alguém que não quer seguir pelos caminhos que vocês estão ditando, mesmo que esses caminhos sejam os melhores, tá? Vamos lá. Revelação de número 3 é um alerta. Diz respeito a um problema pelo qual vocês vão passar. A comunicação desse problema vai se dar em breve, não é algo que vocês já estão passando. É uma surpresa problemática, é um Kinder Ovo podre, infelizmente.
Quando esse problema surgir, vocês vão ter uma tendência de tentar resolvê-lo com muita pressa, com brevidade. E isso vai fazer o problema aumentar, talvez se transformando em uma bola de neve. Vocês já ouviram aquele ditado? O apressado come cru, o apavorado come quente? Ambos passam mal e queimam a língua e têm uma indigestão, uma gastrite? É meio isso que eu vejo acontecendo aqui. Tem um outro ditado: a pressa é inimiga da perfeição. Quando a gente quer se livrar muito rapidamente de um problema, quando a gente toma uma decisão assim de bate-pronto, a gente corre o risco de acentuar aquele problema, porque a gente não reflete em certos pormenores. Então, meus amores, menos pressa e mais eficiência. Pode ser uma situação de trabalho, pode ser um desalinho familiar, uma questão jurídica, um problema de saúde, que não deve ter uma tentativa de resolução instantânea. Não é miojo. Essa situação tem que ser analisada, pensada, repensada. Se eu fizer isso, acontece isso. Se eu não fizer, o que acontece? Talvez vocês tentem, não consigam, precisam se dedicar um pouco mais, tá? Então não é uma resolução fácil, não é uma resolução que vai se dar em horas. Vai haver esse dissabor, porque a espiritualidade quer que de alguma maneira vocês aprendam com esta circunstância, tá? Então, não adianta ter pressa, não adianta querer que o problema se resolva rapidamente, porque, de fato, tem aí uma demora, tem um dissabor, uma sopinha de pedras, que, infelizmente, vocês vão precisar engolir, tá bom? Olha, a revelação de número 4 também é bem alertativa, tá? É assim, diz respeito a uma perda que vocês tiveram ou que vocês terão em breve, e essa perda vai trazer uma certa instabilidade. Pode ser a perda de um emprego, pode ser a perda de uma prosperidade financeira. Eu não sei se tem a ver com a perda de um ente querido, eu até acredito que não, tá? Por quê? Eu tô vendo que com esta perda e com a turbulência ocasionada por esta perda, vocês vão procurar uma pessoa ou uma instituição no sentido de adquirir uma informação específica, talvez uma resolução, ou até mesmo no sentido de reverter essa perda. Só que essa pessoa que vocês vão procurar ou vai orientar mal, ou vai falar: olha, eu não consigo te ajudar nesta questão. Vocês precisam encontrar outros meios. Além de ser uma pessoa relativamente obscura, perigosa. Então vamos lá, alguns exemplos. De repente aqui tem alguém que teve um relacionamento terminado por N motivos que não a morte. Pode ter acontecido uma traição, talvez a pessoa terminou com vocês de buenas porque não gosta mais. Aí a pessoa procura um líder religioso que de repente é conhecido por fazer magias, amarramentos, rituais assim, supostamente mais pesados. Ao procurar essa pessoa, ao se conectar com entidades de baixa densidade energética, vocês vão atrair uma energia negativa ultra super puxa desnecessária para a vida de vocês. Ou vocês acham que tentar fazer o mal para alguém fica impune? Gente, não fica. Não é Deus e nem os orixás quem nos castigam, mas as nossas atitudes nos castigam, geram karma. Sejam elas assaltar um banco, pegar um troco a mais na padaria e não devolver, ou buscar meios através de magia para amarrar quem quer que seja. Além disso não dar certo, disso não existir, porque amor é uma coisa que só Deus produz, senão não haveriam tantas pessoas solteiras, entre elas pessoas famosas, como a Anitta, o Neymar, que são solteiros. Vocês podem atrair algo extremamente ruim para a vida de vocês. Outra situação que de repente acontece aqui, a pessoa teve uma perda financeira, vai procurar um agiota que ou resolve não ajudar, ou até ajuda, mas pode cobrar através da própria vida de vocês adiante.
De repente alguém teve um problema e vai procurar o líder de uma facção criminosa. Olha, eu ajudo, mas vocês me devem tal coisa. Ou não ajudo, se virem. Então aqui a gente tem uma situação complicada. Eu não sei o que foi perdido, eu não sei porque vocês vão buscar essa guarida, essa orientação, mas a partir do momento que a pessoa, por algum motivo, se negar a ajudar ou cobrar algo muito exorbitante, não aceitem. Tentem lidar com a perda. Tem uma outra situação, de repente alguém perdeu um processo judicial, vai conversar com o advogado e o advogado simplesmente fala, olha, para por aqui. Não adianta ficar apelando, não adianta levar para segunda, terceira, quinta, oitava instância, porque vocês não vão ter uma sentença revertida. Aceitem que dói menos. Às vezes a gente vibra em um apego tão desmedido, isso atrai uma desgraça para as nossas vidas e a gente vai vivenciar um período difícil que talvez a gente não vivenciasse se entendesse certas limitações de um processo. Não caçem sarna, não caçem desgraças para a vida de vocês por conta de uma perda que já se deu. Vocês precisam resolver essa questão de uma outra maneira. Outra coisa que pode ser aqui, de repente alguém da família desencarnou. E a pessoa não está aceitando, o que é totalmente normal. Aí essa pessoa cai nas mãos de um líder espiritual que é pilantra, que é charlatão, semelhante a um que teve no passado, que estuprava as pessoas que lhe procuravam, né? Um desgraçado, que eu não vou citar o nome, mas que eu acredito que vocês saibam de quem eu estou falando, até porque, se eu não me engano, ele até está preso. Por que que isso acontece? Porque quando a gente se encontra vulnerável, quando a gente vibra no apego desmedido, em querer uma resposta para algo que não tem, a gente pode sim cair nas mãos de quem não presta. Então aqui existe a possibilidade de que isso aconteça. De repente a pessoa vai buscar uma carta psicografada, algum outro tipo de manifestação e pode encontrar um charlatão, uma charlatã que coloque vocês em uma situação péssima, que traga até mesmo um prejuízo financeiro, um prejuízo emocional. Cuidado, como a minha secretária bem diz, quem procura acha. E aqui eu tô vendo alguém caçando desgraça, procurando por aquilo que não deve, encontrando o que não deseja. Tá bom, meus amores? Então a gente tem o Senhor dos Alertas nesta revelação de número 4.